Regressamos a estúdio e à conversa com Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal, que víamos nas imagens da Comissão de Inquérito, quer à CEO, quer ontem a Alexandra Reis. Muito boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pelo comunicado do Ministério das Infraestruturas, a dizer que foi a TAP que quis ir àquela reunião pré-audição na Comissão de Finanças. Certo. O ponto prévio é que a reunião é muito grave. Isto é quase falsear a democracia, ou mesmo que o advogado, antes de um julgamento, reunir com testemunhas. A situação foi denunciada por nós e o que agora é preciso apurar é efetivamente quem é que esteve presente e também quem é que a convocou. E aí já vemos que o próprio Governo já se está a contradizer. A senhora Ministra Ana Catarina Mendes ontem dizia que só tinha feito a ponte entre o Ministério e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por isso não fazia ideia como é que a CEO lá estava. E hoje o Ministro João Galamba diz que a CEO pediu para estar na reunião. Mas a pergunta que deve ser feita, porque o comunicado diz isto mesmo, que a senhora CEO pediu para estar na reunião, não diz que ela promoveu a reunião ou que teve a iniciativa da reunião. Por isso a pergunta é, como é que ela soube da reunião? Ela pediu para estar numa reunião, mas alguém lhe disse que iria haver uma reunião para preparar a audição. E isso aí é que ainda ninguém conseguiu dizer. Nós já pedimos os e-mails, quer aos Ministérios, quer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para saber de quem é que foi a iniciativa e quem é que efetivamente esteve presente, porque obviamente que se há deputados que estiveram nesta reunião e também estiveram na CPI, pode haver aqui um conflito de interesses. Por exemplo, quando for o Ministro Pedro Nuno Santos à Comissão de Inquérito, nós não sabemos se antes dessa audição, se por exemplo o Ministro esteve a combinar perguntas ou não com alguns deputados. E por isso eu não quero colocar a Comissão de Inquérito em causa, porque eu acho que tem muito valor, mas nós temos de acautelar que o escrutínio se passa naquela comissão e que não há reuniões antes para preparar, seja o que for, das audições. Em relação a ser uma prática comum, é uma prática comum? Eu nunca vi, mas o PS agora para normalizar diz que pelos vistos é normal. Só se for normal no PS e se isto é normal no país é um sinal muito grave, porque efetivamente o que acontece é que uma pessoa que vai escrutinar, um deputado, não deve reunir com alguém que vai ser escrutinado. Acho que isto é óbvio. Quando há aqui uma grande entrevista a um político, não se espera que o jornalista no dia anterior tenha... Vá combinar a entrevista com um político, não é? Pode fazê-lo. Não é ético, sim. Isto não é nada ético, exatamente. A nível parlamentar, acho que é inadmissível. É até grave, porque a TAP já tinha colocado o Governo em causa em muitos casos e agora isto passa também a afetar o Parlamento, que é uma situação que até agora ainda não tinha acontecido. Eu também espero que o Sr. Presidente da Assembleia da República comente no mínimo o caso, porque isto não é normal e o Parlamento não deve funcionar assim. Sim, o escrutínio deve acontecer no Parlamento. E no seu entender, essa questão deve ficar esclarecida antes da próxima audição, na terça-feira? Eu acho muito difícil que fique esclarecida antes da próxima audição. Nós, por exemplo, pusemos o requerimento para os documentos ontem e eles só vão ser pedidos na terça-feira. Por isso, só aqui já se perdeu 5 dias, terça-feira é o primeiro dia da audição, por isso será impossível ter mais documentação antes. Isto confiando que os Ministérios têm o bom senso de enviar os e-mails e toda a documentação que nós esperemos, obviamente, que tenham e esperemos que não haja mais nenhuma mentira, sendo certo que quando o Ministro João Galamba for à Comissão, parece muito difícil que aqui não esteja alguém a mentir, porque a versão da senhora Ministra e a versão do Ministro João Galamba são incompatíveis. Em relação a este caso, desta reunião preparatória da audição na Comissão de Finanças, a Iniciativa Liberal pede que a admissão de Ana Catarina Mendes e de João Galamba. Certo. A questão prévia é, nunca, a nosso entender, a democracia deve ser um teatro, digamos assim. As audições, o escrutínio deve ser ali feito, não deve estar nada combinado antes. O facto de se achar normal que o Governo e o partido reúna com a Presidente de uma empresa pública que vai ser ouvida no dia a seguir para dar explicações exatamente sobre este caso, o caso Alexandra Reis, que depois iria ser, obviamente, o caso-chave da Comissão de Inquérito, para nós é inqualificável. E, aliás, o único deputado que já se sabe que esteve nessa reunião, que é o Sr. Deputado Carlos Pereira, porque a CEO o disse, é o deputado coordenador... Exatamente. E é o deputado coordenador da Comissão de Inquérito. Nem sequer é o deputado coordenador da Comissão de Economia, onde iria haver outra audição. Por isso, esta audição, obviamente, que também já foi pensada, tendo em conta o futuro, tendo em conta a Comissão de Inquérito. E convocaram o coordenador da Comissão de Inquérito. Por isso, aquela audição está, obviamente, ligada à Comissão de Inquérito. E na Comissão de Inquérito,
se nós pensarmos que todas as pessoas que vêm, que podem falar sobre estes vários casos que passaram na peça, sobre, por exemplo, o caso do voo do Sr. Presidente da República, se o Gomes, quando for falar disso, já tiver combinado as coisas com os deputados do Partido Socialista, obviamente não vamos ter um escrutínio efetivo. E por isso essas reuniões não podem acontecer nunca, seja numa comissão normal, seja numa comissão de inquérito. Em relação às próprias das audições, a CEO da TAP e a ontem a Alexandra Reis, ficou mais esclarecido? Fiquei esclarecido com alguns pontos que foram confirmações. A primeira é que o Governo, na pessoa do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos e do Secretário de Estado Hugo Mendes, estavam a par de tudo, e não só estavam a par de tudo, como até regatearam valores, e por isso é muito curioso ver um despacho de 26 de dezembro em que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos pede esclarecimentos à TAP. O que é um despacho fantoche, porque ele pede esclarecimentos quando ele sabia de tudo e esteve envolvido em tudo. E mais grave ainda é que a resposta da TAP é feita em conjunto com o Secretário de Estado Hugo Mendes. Por isso, o Governo pede explicações à TAP e a resposta vem feita também com contributos do Governo. Tudo foi um número público. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos podia-se ter virado para o lado, para o Secretário de Estado, e perguntado, mas não, decidiu fazer um número público, fingir que não sabia de nada, mentiu, e a resposta da TAP vem com contributos do Secretário de Estado Hugo Mendes, que nós nas próximas audições também investigaremos mais esse caso e tentaremos colocar na Comissão mais pormenores sobre esse despacho, porque é surreal o Governo pedir esclarecimentos e o próprio Governo responder aos esclarecimentos, e por isso esse foi um dos pontos. O segundo ponto é que claramente a CEO lidera aqui o processo de saída, mas sempre a par com o Governo, e isso é muito nítido, não só nas palavras da CEO, mas ontem a Alexandra Reis diz claramente, perguntou à CEO, o Governo está ok com a minha saída? E a resposta foi, of course. O Governo sabe tudo, está a par e está de acordo com a tua saída. E o terceiro ponto, que também me parece relevante, é que, para além deste caso, há muitos outros casos. Pois é, isso que eu ia perguntar. E o que é que a Alexandra Reis não respondeu ao CEO? Não? A Alexandra Reis não respondeu a algumas coisas, como, por exemplo, quem é que a recomendou ao Ministro das Finanças. A senhora Alexandra Reis, senhora engenheira, disse que tinha uma boa relação profissional com a mulher de Fernando Medina, que era a diretora jurídica, e disse até, que não foi muito noticiado, que tinha estado com ela em 2022 numa lógica de networking. Essa expressão, obviamente, suscitou-me curiosidade, tendo em conta que a seguir foi colocada na nave e depois na Secretaria de Estado, mas a senhora engenheira foi muito rápida depois a dizer que eram almoços normais e que não tinha nada a ver com a nomeação, e também disse que conhecia várias pessoas no Ministério das Finanças com quem se dava muito bem e que a poderiam ter recomendado. Mas eu perguntei várias vezes também quem eram essas pessoas e a senhora engenheira também nunca respondeu. Por isso, essa pergunta claramente ficou por responder e não se sabe como é que as finanças a escolheram, e o relatório da IGF também não diz nada sobre isso. O relatório, a meu ver, é muito parcial porque tenta a todo o custo tirar as finanças da equação. As finanças eram o acionista. O Sr. Secretário de Estado do Tesouro, por exemplo, está no e-mail em que Alexandra Reis diz eu coloco o meu lugar à disposição, e se esse e-mail tivesse seguido não se pagaria nada, como se sabe. Mas ninguém respondeu? Ninguém respondeu, mas o Sr. Secretário do Tesouro estava lá e a IGF não o ouviu, não ouviu ninguém das finanças, ouviu o CFO, mas como se sabe, nem colocou o depoimento dele, achou que não era importante, e nós agora já sabemos que o Sr. CFO mentiu na comissão de inquérito, e isso no fim da comissão pode ter implicações, porque como se sabe é proibido mentir numa comissão de inquérito, e isto pode ter implicações, e a IGF basicamente tirou as finanças totalmente do relatório, o que eu diria, quer dizer, tendo em conta que a IGF depende das finanças, nunca pode ser totalmente independente, e eu acho que isso se vê claramente no relatório, infelizmente. Muito obrigada. Voltamos à Comissão de Inquérito na próxima terça-feira.